Salmo 49, versículos 1 a 20. Ao músico-chefe, salmo para os filhos de Corá. Ouvi isto, todos vós, povos. Deem ouvido, todos vós, habitantes do mundo, tanto baixos e altos, juntamente ricos e pobres. Minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei meu ouvido para a parábola, abrirei meu dizer escuro sobre a harpa. Por que eu deveria temer nos dias do mal, quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? Aqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode, de algum modo, redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por ele, pois a redenção de sua alma é preciosa e ela cessa para sempre, para que ele pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção. Porque ele vê que homens sábios morrem, assim como o tolo e a pessoa bruta perecem e deixam as suas riquezas para os outros. Seu pensamento interior é para que as suas casas continuem para sempre e os seus lugares de habitação a todas as gerações. Eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Todavia, o homem, estando em honra, não resiste. Ele é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Ainda que a sua posteridade aprove seus ditos, selá. Como ovelhas, eles são postos no túmulo. A morte os alimentará, e os justos terão domínio sobre eles pela manhã, e a sua beleza se consumirá no túmulo da sua habitação. Mas Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, pois Ele me receberá. Selá. Não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar, porque quando ele morrer, não carregará nada consigo. Sua glória não descerá após ele. Ainda que ele, enquanto vivia, abençoou sua alma, e os homens te louvarão enquanto fazes o bem a ti mesmo, ele irá à geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não entende é como os animais que perecem. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso soberano, amoroso e misericordioso Deus, nosso Pai, nosso Criador e Redentor em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos porque estamos aqui reunidos como um só corpo para cultuarmos o teu grandioso nome publicamente. Não há dom, não há dádiva maior do que esta que recebemos em Cristo Jesus. Desde já, Senhor, nós rogamos pela Tua presença, pela plenitude do Teu Espírito Santo, porque de nós mesmos nós não somos capazes de proclamar a Sua palavra com verdade e fidelidade, e também de nós mesmos não somos capazes de ouvir a Sua palavra e tampouco de crer em Sua palavra. E por isso nós pedimos, Senhor, pela Tua graça, pelo derramar do Teu Espírito Santo, para que seja o Senhor a proclamar o santíssimo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e para que seja o Senhor a ministrar esse Evangelho no coração de cada pessoa que está aqui presente neste dia. Que tudo isso seja feito para a Sua honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. O Salmo 49 é um salmo de sabedoria sobre o vazio das riquezas.
Esse salmo começa como um livro de provérbios. E como tal, ele abre com um chamado aos sábios de todos os lugares. É para todos os que vivem neste mundo, tanto os humildes quanto os nobres. São os ricos e pobres, altos e baixos, famosos e anônimos. Para todas as pessoas, de todas as classes sociais, de todos os lugares, este salmo proclama a verdade de Deus. Ouvi, versículo 1, isto, todos vós, povos. O salmista apela para que todas as pessoas deem ouvidos, todos vós, habitantes do mundo inteiro, tanto baixos e altos, versículo 2, juntamente ricos e pobres, todas as pessoas, inclusive, principalmente, o povo de Deus, os cristãos. Porque nenhum cristão está acima da situação descrita neste salmo, a ponto de não precisar atentar para a sabedoria revelada. Na verdade, é o oposto. Muitos cristãos têm sucumbido ao problema tratado neste salmo. Muitas igrejas desmoronaram ao ceder à tentação das riquezas deste mundo, promovendo cultos inteiros ao redor deste tema, prometendo promessas falsas de riqueza. Porque nós todos somos inclinados a confiar na riqueza, ou no que nós podemos realizar por meio dela. A confiança nas riquezas é um problema persistente e universal. Ninguém está imune a este problema. E esse salmo é o veredito de Deus a respeito justamente das pessoas que fazem da busca pelas riquezas desse mundo o seu principal objetivo de vida. É o veredito de Deus para as pessoas que colocam o dinheiro acima de todas as coisas. Por favor, não me entendam mal. Não me entendam mal. As nossas finanças constituem parte importante das nossas vidas nesse mundo. Nossos problemas financeiros importam para Deus, sim, que é o nosso consolador, é o nosso providente e sustentador, na verdade, nosso e do mundo todo. Então, sim, nós devemos nos voltar a Deus em dependência a Ele, porque tudo o que nós temos vem dEle. Nós, sim, devemos, em petições, rogar a Deus pelo pão de cada dia, para que tenhamos aquilo que vestir e vestir os nossos filhos, para que tenhamos um bom teto sobre nossas cabeças, para que possamos dar o melhor da educação para os nossos filhos. Isso tudo é verdadeiro, isso tudo é desejável, sim. Mas esse salmo não é uma dissertação filosófica que nos convida a suportar bravamente nossos perigos e sofrimentos, dizendo-nos que é uma virtude o desapego material. Não. Esse salmo também não é um escrito para inspirar vocês a almejarem riquezas espirituais e serem abnegados em relação às riquezas materiais, desapegados. Não. Esse salmo tampouco foi escrito para confortar as pessoas em momentos de dificuldade financeira. Na verdade, este salmo vai direto à raiz do problema. A palavra de Deus nos mostra
não apenas a vaidade e a vacuidade do materialismo, mas o fim que terão aqueles que se vangloriam de suas riquezas. O fim daqueles que confiaram suas vidas e a vida dos seus filhos, dos seus entes mais queridos, nas riquezas. Nós podemos saber qual será o fim dessas pessoas. Portanto, ouçamos a palavra de Deus, o que ela declara a respeito da vacuidade das riquezas. Versículo 3. Minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei meu ouvido para a parábola, abrirei meu dizer escuro sobre a harpa. Ou seja, o salmista está dizendo que ele falará por meio de parábola, por meio de uma mensagem oculta em uma alegoria, em uma parábola. E ele começa aqui no versículo 5 falando uma pergunta: por que eu deveria temer nos dias do mal? Quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem. Ou seja, o salmista abre esse dito de sabedoria por meio de uma parábola muito pequena, por meio dessa pergunta no versículo 5. Talvez recitando o pensamento de um coração perverso que confia em suas riquezas. Por que eu deveria temer nos dias de calamidade? Eu sou rico. A parábola aqui descreve um homem que talvez esteja diante de uma calamidade pública, uma pandemia, talvez as colheitas não foram boas e a população está sofrendo com uma fome severa. Talvez o risco da invasão de um exército inimigo. Nós não sabemos, mas sabemos que essa pessoa está cercada por algum tipo de calamidade pública, em que as pessoas estão preocupadas, ansiosas, porque elas estão em um problema muito profundo. Mas essa pessoa que lastreou a sua vida no poder da riqueza, ela olha para a calamidade pública, ele mesmo abençoa a sua própria alma e diz: por que eu vou temer qualquer coisa? Nesses dias maus em que as pessoas estão em aflição, eu não preciso temer mal nenhum. Eu sou rico. Há poucos anos nós tivemos uma crise sanitária gravíssima, todos vocês sabem. Nós fomos obrigados a permanecer trancados em casa e quando tínhamos a permissão de sair, devíamos usar máscaras. O comércio sofreu, pessoas sofreram, muitas vidas foram perdidas. A economia, todos vocês sabem como ficou. Mas uma pessoa rica permanece inabalável. Por que eu temeria nestes tempos? Eu sou rico. Não preciso temer nem mesmo a iniquidade que eu cometi, porque eu sou rico. A justiça não me alcançará. Mas o veredito da palavra de Deus para esse homem descrito dessa forma, que confiou sua vida nas riquezas, o veredito da palavra de Deus é um só: tolo! A tolice de confiar na riqueza advém da verdade óbvia de que a riqueza, não pode salvar ninguém da morte. E é sábio lembrar disso, e tolice se esquecer disso. Porque nós somos criaturas eternas. Sim,
as pessoas acham que somente aquelas pessoas que são cristãs, que creem em Cristo Jesus, é que são eternas. Não, todo ser humano criado por Deus, todas as pessoas que vêm a este mundo, são criaturas eternas. Podemos, logicamente, morrer biologicamente, mas para a palavra de Deus, morrer biologicamente significa simplesmente deixar de existir neste plano, neste mundo. A alma que morre, ela é imortal, morre biologicamente, mas ela continua a sua existência. Imediatamente ela vai diante da presença de Deus. Porque a nossa alma é imortal. Por isso, devemos nos concentrar em como podemos nos preparar para a eternidade, porque esta vida biológica pode ter um fim, mas a vida depois deste mundo não terá fim. E nós devemos nos concentrar em como nós vamos viver essa eternidade, porque só existem duas situações. Ou você irá direto para a presença de Deus, para receber a absolvição dele em Cristo Jesus, para ser um cidadão do reino de Deus e viver eternamente, ou você vai direto para a presença de Deus, só para receber a justa condenação dos seus pecados, para que você conscientemente seja lançado no lago de fogo e enxofre, de onde você nunca mais sairá. Por isso, ainda mais importante do que as nossas preocupações a respeito do que nós vamos comer, o que nós vamos vestir, qual escola nós vamos matricular os nossos filhos, mais importante do que essas coisas que são importantes, é percebermos para onde nós vamos, onde nós passaremos a eternidade. Essa é a questão principal desta vida, que deve ocupar as nossas preocupações, em vez de como nós podemos acumular riqueza crescente aqui. Porque se nós morrermos do jeito que estamos, a nossa sentença de juízo contra os nossos pecados, quem quer que você seja, já está proferida. Passaremos a eternidade no lago de fogo e enxofre, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a resposta à pergunta desse homem da parábola é evidente, é óbvia, é fácil. Esse homem que pergunta: por que eu devo temer nos dias do mal? Eu sou rico. Por que eu devo temer qualquer coisa, mesmo quando a iniquidade dos meus calcanhares me cercarem? A resposta, prefiro dá-la segundo a palavra do próprio Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. O Senhor diz assim: eis que todas as almas são minhas. Como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, esta morrerá. Deus está dizendo que toda alma pertence a Ele. Ele é dono de cada vida que pisa neste mundo. E Ele, como Criador e dono de toda a criação, determinou que a alma que pecar morrerá. Portanto, qual é a resposta a esse homem que pergunta, confiando no poder das suas riquezas: por que eu deveria temer nos dias do mal? Por que eu deveria temer quando as pessoas estão aflitas por causa da calamidade pública? Por que eu deveria temer a morte? Eu sou rico. A resposta é simples: porque a sua alma pertence a Deus e Deus determinou que a alma que pecar morrerá. E ninguém pode escapar das mãos deste Deus. Por isso que o salmista continua:
versículos 6 a 9. Prestem atenção. Aqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles pode, de modo algum, redimir o seu irmão, nem pagar a Deus um resgate por ele, pois a redenção da sua alma é preciosa e ela cessa para sempre, para que ele pudesse ainda viver para sempre e não ver a corrupção. A morte é inescapável. E a alma humana não é somente imortal, mas o preço dela é inestimável em relação aos bens desse mundo. Isso é um aviso também aos pais, tão preocupados em prover o melhor alimento para os seus filhos, a melhor veste para os seus filhos, a melhor casa possível para os seus filhos, a melhor escola. Sim, todas essas coisas são desejáveis e importantes, mas seria uma grande tragédia se tudo se resumisse a essas coisas, porque existe algo ainda mais fundamental que os seus filhos necessitam: redenção. O problema é que o preço da alma humana é inestimável. Deixe-me repetir, o preço da alma humana é muito superior a todas as riquezas desse mundo. Isso significa, tristemente, que toda a riqueza do homem mais rico do mundo não pode redimir a alma dele da morte. Se ele desejasse entregar toda a riqueza que ele possui para aumentar um dia sequer de sua vida, ainda assim não seria o suficiente, porque a redenção da sua alma é caríssima. Na verdade, nem todo o dinheiro, todas as riquezas do mundo somadas seriam suficientes para redimir a alma de um só homem. Tão cara é a vida de uma pessoa. Se nós, em comum acordo, decidíssemos juntar todas as riquezas deste planeta para salvar uma única alma, não seria o suficiente. Assim cara é a alma de um só homem. Nenhum deles, aqueles que confiam em suas riquezas, que se vangloriam na multidão das suas posses, nenhum deles pode de algum modo redimir o seu irmão, nem mesmo a si mesmo. Não pode pagar a Deus um resgate pela sua própria alma, pois a redenção da sua alma é caríssima, para que ele não morra, para que ele prevaleça. A redenção da alma humana está acima de todas as pessoas de pagá-la. Excede todos os bens desse mundo. Ninguém poderá remir a sua própria alma ou remir a alma de quem ama. Nem mesmo se a sua própria vida fosse dada como sacrifício em prol da redenção da alma de alguém que você ama muito, não seria o suficiente. Talvez haja pais aqui que possam pensar que se todo o dinheiro do mundo não é suficiente para remir a alma dos seus filhos que tanto amam, talvez eles possam sacrificar a sua própria vida. Mas não, isso é tolice. É tolice porque nem mesmo a sua vida atinge o valor para redimir a vida do teu irmão, do teu filho, da tua filha. Por isso é que é tolice confiar nas riquezas, em si mesmos. Por isso que a Bíblia declara a estupidez, a tolice das tolices,
como sendo a paixão pelo dinheiro, a confiança nas riquezas, a busca dos bens deste mundo, que infelizmente as igrejas têm propagado no púlpito. E é o cúmulo da tolice. Já tem a tolice. O cúmulo da tolice, o ápice da tolice, é alguém pobre olhar para o mundo pelo modo opulento da vida daqueles que são ricos materialmente falando, que vivem como se não fossem morrer, que confiam no poder das suas riquezas e desejam a mesma vida para si. Isso é o cúmulo da tolice, querer imitar a tolice de outro. E por que isso é tolice? O cúmulo da tolice, porque é um fato evidente, óbvio, verificável, prontamente visível. Versículo 10. Porque ele vê que homens sábios morrem, assim como o tolo e a pessoa bruta perecem e deixam as suas riquezas para os outros. Todos podem ver a tolice e a vacuidade de se buscar as riquezas deste mundo confiando nelas, porque todas as pessoas, sábias e tolas, morrem e não levam absolutamente nada consigo. Correram toda a sua vida atrás das riquezas, procuraram igrejas que prometeram mentiras de que seriam ricos. No final das contas, quando morrem, não levam absolutamente nada consigo. Mas o pensamento dessas pessoas é a negação da obviedade. Versículo 11. O seu interior, o pensamento interior é para que as suas casas continuem para sempre. Os seus lugares de habitação a todas as gerações. Eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. Essas pessoas amam tanto as riquezas que quando elas têm em abundância, elas vivem como se nunca fossem morrer. Elas desejam a imortalidade e elas vão abençoando a sua própria alma, nomeando ruas com seus próprios nomes, cidades com os seus próprios nomes. Esse é o pensamento interior que a Bíblia traz à luz. Todavia, o homem, mesmo que esteja em honra, versículo 12, não vai resistir. Ele é, no final das contas, como todos os animais que perecem, por maior honra que ele tenha tido, por maiores riquezas que ele tenha tido, por mais que o seu nome seja homenageado em ruas, em cidades, em monumentos, ele perecerá. Versículo 13. Por isso este caminho deles é a sua loucura, ainda que a sua posteridade aprove seus ditos, ainda que toda uma geração olhe para esses homens, aprovando o estilo de vida dessas pessoas, os seus valores, os seus desejos, e ainda que o mundo inteiro olhe para esses homens, desejando ser como esses homens, o caminho deles é loucura, é insanidade, tendo em vista que eles morrerão, não poderão transportar a sua honra e a sua riqueza consigo para a próxima vida e serão julgados por um Deus onipotente. Versículo 14. Como ovelhas, eles são postos no túmulo. A morte os alimentará, e os justos terão domínio sobre eles pela manhã, e a sua beleza se consumirá no túmulo da sua habitação. Não importam quão belos tenham sido, sua beleza não durará.
uma noite. O preço da alma humana é caríssimo. Nem todo o dinheiro do mundo redimiria a sua vida ou de alguém que você ama. Você conhecerá a morte. Pois a redenção da sua alma é preciosíssima, é caríssima, para que você pudesse ainda viver para sempre e não ver essa corrupção da morte. Mas, e aqui há um forte contraste com tudo aquilo que foi dito. O versículo 15 é o núcleo deste salmo, porque ele apresenta um contraste a tudo aquilo que foi dito e principalmente ao homem tolo da parábola, que inacreditavelmente nos nossos dias domina todas as pessoas, na verdade, todas as pessoas. Em contraste a esse homem tolo, nós temos o sábio que confessa, versículo 15: ainda que os homens ajam dessa forma loucamente, eu confesso, versículo 15, mas Deus redimirá minha alma do poder do túmulo, pois Ele me receberá. Se nem todo o dinheiro do mundo pode remir uma alma que seja, Deus remirá. A esperança é posta toda ela em Deus. Nós devemos lembrar aqui que no hebraico a palavra redimir é um termo comercial, que significa comprar, saldar, comprar um escravo para que ele ou ela nunca mais precise retornar ao mercado como mercadoria para ser vendido. O termo redimir, redenção, significa isso. É um termo comercial que significa comprar. Nesse caso, comprar um escravo vendido no mercado da morte. E somente Deus possui aquilo que é necessário para redimir a alma humana da morte. Só Deus tem a riqueza necessária para redimir a sua morte, para redimir a sua vida da morte. Porque a redenção da alma humana é caríssima. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o preço pago para redimir a sua alma. Porque ela foi realizada com o derramamento da vida do próprio Deus. Esse foi o preço pago para redimir a sua alma. O sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus, foi o preço da redenção da alma, não somente de uma pessoa, duas pessoas, mas de todo o povo de Deus. O valor da alma humana é expresso pelo valor inestimável daquilo que foi dado como pagamento para comprar essas almas do poder da morte. O sangue de Jesus derramado na cruz, a vida de Jesus foi dada na cruz e foi o preço pago para que aqueles que eram escravos do pecado, vendidos no mercado da morte, condenados ao inferno, pudessem ser comprados, redimidos, libertos para nunca mais voltarem a ser vendidos. Portanto, o salmista continua: não fiques com medo quando alguém ficar rico, quando a glória da sua casa se aumentar e ele vier a te oprimir, ou você olhar para ele com aflição de desejar uma vida parecida. Não fiques dessa forma, porque quando ele morrer, versículo 17, não carregará nada consigo, sua glória não descerá após ele.
ainda que ele viva, e enquanto vivia, abençoe a sua própria alma, e os homens te louvem, enquanto fazes o bem a ti mesmo. Não fique aflito quando você olhar uma pessoa assim, porque ele, no final das contas, irá à geração dos seus pais, ou seja, ele morrerá assim como seus pais, assim como os pais dos pais, assim como todos os homens antes dele e depois dele. Versículo 19: eles nunca verão a luz outra vez. Suas vidas podem ter sido aqui resplandecentes, brilhantes, e as pessoas podem ter olhado para essas pessoas enquanto elas abençoavam sua própria alma. Mas no momento em que elas morrerem, e elas vão morrer, nunca mais verão a luz outra vez. No hebraico, a expressão para nunca mais verão a luz, ela é literalmente dita assim, que não passarão nem da noite. Não vão chegar nem na manhã. Ou seja, sua existência será tão curta, tão efêmera, que não chegarão a ver o amanhecer. Não passarão da noite. E no final das contas, a tolice de um homem que trocou a eternidade por uma vida efêmera, curtíssima, comparada a uma única noite, que não chegará a ver o raiar do dia, esse homem é demonstrado como embrutecido. Versículo 20: o homem que está em honra não entende, é como os animais que perecem. Assim é aquele que ignora a verdade. O pecado obscurece a razão, justamente este atributo que faz do homem quem ele é. O homem é distinto pela sua capacidade racional, mas ele age como um animal, porque ele foi embrutecido pelo pecado e ele não consegue enxergar o óbvio, de que ele irá morrer, e quando ele morrer, ele não poderá levar nada consigo. Toda a sua riqueza, toda a sua corrida atrás da riqueza, foi em vão, porque ele não poderá remir a sua própria alma para redimi-la da morte. E isso leva naturalmente ao apelo para ser sábio. Se a tolice, o cúmulo da tolice é confiar nas riquezas desse mundo, ignorando que o preço da sua alma e dos seus filhos é caríssimo, e a redenção é preciosa a ponto de ninguém poder pagar por sua alma e viver para sempre, então o apelo, a sabedoria é voltar-se para Deus, que é o único, riquíssimo em misericórdia e único capaz de redimir a sua alma e a alma de quem você ama. Deus é o único que é rico o suficiente para te comprar e para comprar os seus filhos da morte. Porque Deus remiu nossa alma. Ele, como preço, deu a vida de seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo, cujo sangue derramado na cruz comprou nossa liberdade, nossas vidas, nossa redenção. E nós aqui, eu me refiro a todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Porque se você não crer em Cristo Jesus, você não terá com que remir a sua própria alma. Por isso eu gostaria de terminar com a leitura de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 21. Porquanto vós sabeis que não fostes redimidos com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
de vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais. Portanto, saibam que vocês não foram redimidos, comprados com coisas corruptíveis, como prata ou ouro. A sua vida não foi comprada da sua vã maneira de viver. A sua vida não foi comprada do pecado por causa de ouro e prata, em troca de dinheiro. Sua vida foi redimida com um precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem não no dinheiro, não nas riquezas deste mundo, mas em Deus, que é poderoso, rico em misericórdia, para redimir a sua alma e da sua casa. Porque o preço da alma humana é caríssima. Só o sangue de Cristo Jesus é precioso o suficiente para redimir a sua vida da morte. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso maravilhoso, riquíssimo, misericordioso Deus, graças nós te damos por mais um dia em que recebemos a sua palavra. Que o Senhor possa, pelo teu Espírito Santo, ministrá-la em nossos corações, que não permaneçam somente em nossos intelectos, mas encontrem um coração regenerado pelo teu Espírito Santo, para que possamos frutificar em abundância para a sua honra e glória. Nós pedimos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor nos proveja durante mais uma semana, porque vivemos tempos muito difíceis. E que o Senhor nos proteja, porque vivemos tempos perigosos, não somente da violência física, mas por conta de todo o falso ensino que infelizmente tem se espalhado por todo o mundo. Salva-nos da violência destes homens e nos traga aqui semana que vem em segurança, para que recebamos mais da sua palavra e para que possamos cultuar o Senhor publicamente como um só corpo mais uma vez. É isso que nós pedimos e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.